A gente estudou na semana passada sobre a lei de Deus, né? E hoje nós vamos continuar de novo estudando mais ou menos de onde nós paramos, né? Mas eu acho que os irmãos captaram a mensagem da semana passada, né? Para quem não viu, quem vai ver no canal depois, pode ir lá assistir a primeira aula. Eu já tenho no canal, né? Se os irmãos quiserem ver depois, ou se preferirem aqui ver pelo estudo, que eu vou falar mais coisas aqui, né? Porém, no canal lá já tem um estudo semelhante a esse, que trata de Sara e Agar, e que a gente vai ver daqui um pouco mais, onde eu falo algumas coisas, mas nesse aqui eu vou acrescentar coisas àquele estudo e vou falar algumas coisas bem semelhantes, tá? Mas esse é um estudo que tem que sempre frisar a questão da lei. Por quê? Porque, como eu falo para os irmãos, a grande maioria das pessoas, elas não entendem a lei de Deus. Se você for pegar os evangélicos normal, eles vão dizer que, vão falar quase que não existe lei. Você pega os adventistas, não, porque tem a lei. Você pega o judeu messiânico, que é mais aí, não, a lei, né? A Torá, como eles falam, que é verdade, a Torá, né? Que a gente sabe, a Torá é os 5 primeiros livros, e lá tem direções de Deus. Eu acho que eu falei na semana passada que certas coisas foram acrescentadas não pela vontade de Deus, vocês lembram? Hoje a gente vai ver mais ou menos como essas coisas aconteceram, tá? Por que é interessante saber isso? Porque quando você for lá nas epístolas de Paulo, ele vai falar muito sobre a lei. Em Gálatas, em Romanos. Então, para você entender Gálatas e Romanos, você tem que entender Romanos e você tem que entender Gálatas. Você não entende aquelas epístolas sem entender uma ou outra. Você tem que saber as duas, entender o que está sendo falado. Porque quando você entende uma, você vai entender a outra. Se você não entende uma, você vai tropeçar nas duas. Mas para você entender as duas, você tem que entender a lei no Antigo Testamento, né? Então, é aquilo que eu sempre falo. O estudo do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eles se complementam. Você não vai entender o Novo Testamento se não entender o Antigo Testamento. E você não vai entender a revelação do Antigo sem entender o Novo. Entendeu? Porque acho que a gente falou da questão do véu de Moisés, né? Então, se você olha para a Escritura com o véu de Moisés, você vai simplesmente ver uma coisa literal. Mas quando você tira aquele véu, você passa a enxergar a glória que está escrito nela, você enxerga Cristo. Com o véu, você enxerga um cordeirinho morrendo. Sem o véu, você enxerga Cristo, né? Quando você vê aquele sumo sacerdote terreno, você vê pela lei normal, você vê um sacerdote normal. Mas quando você tira o véu, você enxerga Cristo, né? Tanto que do sumo sacerdote vai dizer assim, que o sumo sacerdote ele tinha que casar com uma mulher virgem, sem mácula, ele tinha que casar com uma mulher sem defeitos. Isso é como o sumo sacerdote deveria a esposa do sumo sacerdote. E aí Paulo vai aplicar isso para quem? Para Cristo no Novo Testamento. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele era uma imagem de Cristo, que é hoje. Nem viúva. Aí você percebe que o quê? Que isso é uma tipologia da igreja. Sem mácula, sem ruga, sem mancha, etc, etc. Perfeito, né? Então, no ministério do sumo sacerdote, você vê o ministério de Cristo celestial. Por aí vai. E aí você vai ter as sombras, por exemplo, quando Isaac ele casa com a esposa dele, que é Rebeca, eu sempre me confundo o nome dela. Você vê que ele vai levar ela para uma tenda, né? Sim. E essa tenda aponta para a festa dos tabernáculos, por exemplo. E a festa dos tabernáculos, você vai ver que ela vai aparecer lá em Apocalipse. Então, por isso que é interessante o estudo da lei, ele vai trazer um monte de coisa. Mas daí já é o estudo que a gente vai fazer depois sobre as festas e tudo mais, tá? Então, vamos ler em Êxodo 19, a partir do verso 1, que vai dizer assim. Os irmãos acharam aí? Sim. Tá. Diz assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Então vocês imaginam lá o Monte Sinai, né? E todo Israel em frente àquele monte lá. As 12 tribos estavam reunidas todas lá. Perfeito? E aí vai dizer o seguinte no verso 3. Subiu Moisés a Deus no monte. O Senhor chamou a Moisés e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó. Preste atenção, casa de Jacó. Né? E anunciarás aos filhos de Israel: vocês têm visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de água para que chegassem até mim. Onde vai aparecer esse texto de novo? Em Apocalipse. Porque a mesma coisa que aconteceu aqui vai estar acontecendo no futuro. Você vê que Deus estava levando o povo para ir para o deserto, para depois ele levar para a terra prometida. Então, quando você vê lá no futuro que a mulher está indo para o deserto, é uma tipificação do que aconteceu aqui também.
Ou seja, eles estão a caminho da terra prometida, né? E o interessante é que eu estava falando com o irmão Juliano, não era para eles ficar 40 anos no deserto, mas por causa da desobediência eles ficaram 40 anos. Só que aquela mulher ela vai ficar 3 anos e meio, que era o tempo que eles ficariam no deserto. Se você for olhar com calma aqui na lei, nos profetas, você vai ver isso. Mas por causa da desobediência veio o atraso. Perfeito? E ele vai dizer assim, verso 4. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda terra é minha. Olha, quando ele fala aqui, ele não fala só, ó Levi, vocês vão ser minha tribo de sacerdotes. Não, ele fala assim, se vocês guardarem a minha aliança e ouvirem diligentemente os meus mandamentos e a minha voz, então vocês serão para mim o quê? Um reino sacerdotal. E ele vai dizer assim mais. Verso 6. Vós sereis um reino sacerdotal, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés ele subiu lá no monte, foi falar com Deus, e Deus disse assim, olha, Moisés, fala para esse povo, se eles obedecerem a minha aliança e guardarem os meus mandamentos, então eles serão para mim o quê? Um reino sacerdotal. E quando fala de reino sacerdotal, reino significa o quê? Reis. E sacerdote significa o quê? Sacerdote significa sacerdotes. Então Deus estava demonstrando que eles seriam um rei, né? Seriam reis e sacerdotes. E onde é que isso vai aparecer? Lá em Apocalipse. Fala que em Apocalipse 20 diz que eles vão ser sacerdotes do Cordeiro, aqueles que ressuscitarem, né? E vão ser reis. Vão reinar com Cristo 1000 anos. Então, isso aqui não se cumpriu, por quê? A gente não vê o povo de fato sendo reino aqui. Tá? E aí vai dizer assim no verso 7. Veio Moisés e chamou os anciões do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu em uma só voz, tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor estas palavras ao povo e disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Aí vai dizer assim no verso 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, purifica hoje e amanhã, lavem as suas vestes e estejam prontos para terceiro dia. Quem foi que ressuscitou o terceiro dia? Então Cristo ele firmou uma aliança conosco ao terceiro dia, e Deus ele vai firmar uma aliança com o povo também ao terceiro dia. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Perfeito? Aqui podemos parar por aqui, tá? Então, olha que interessante. Exatamente as mesmas coisas que vão acontecer no futuro vão acontecer aqui. Porque, ou seja, na Bíblia fala em Eclesiastes que não há nada de novo debaixo do céu que já não tenha acontecido no passado. É como se fosse sempre um ciclo das coisas acontecendo. Sempre, sempre. Aconteceu lá, aconteceu no tempo de Cristo, né? Enfim. E aqui você vê que Deus, ele fala assim, olha, se vocês escutarem os meus mandamentos, se vocês guardarem a minha aliança, então vocês vão ser um reino sacerdotal, etc, etc. E aí o povo disse assim, não, beleza, tudo que o senhor falou nós vamos fazer. Todos falaram. Então é como se eles estivessem fazendo o quê? Um contrato. Percebe? Né? Eles falam, olha senhor, nós vamos fazer como se eles estivessem assinando um contrato com a própria boca. Porque com Deus, tudo que nós falamos serve de testemunho contra nós mesmos, tá? Tudo que é falado. Jesus ele diz assim que toda palavra que sair da nossa boca, toda palavra frívola que sair da nossa boca, nós vamos ter que dar conta dela diante de Deus no dia do juízo. Porque a palavra é como se fosse um testemunho, entendeu? Então, quando você mente, você está dando um falso testemunho, né? Você está dando um falso testemunho e esse falso testemunho vai contra o que é Deus. Deus é verdade. Deus, ele nunca mente. Então, quando você mente, você está fazendo o quê? Você está praticando uma obra que é do diabo, porque é o diabo que inventou a mentira. E aí, quando acontece isso, você está praticando uma obra. Claro, a gente tropeça, a gente erra às vezes, se confunde, né? Acontece. Então, o que a gente percebe aqui? Que quando eles falam, nós faremos, eles estavam mentindo. Ah, sim. Não cumpriram. Porque eles não vão cumprir.
Porque o que vai acontecer? Eu não vou ler aqui, mas os irmãos vão ler depois em Êxodo 32, tá? O que vai acontecer? Moisés vai lá no Monte Sinai. Quando ele vai no Monte Sinai, fica lá 40 dias e 40 noites com Deus. Deus dá aqueles mandamentos da lei para ele, que a gente vai estudar um pouco mais depois nesse estudo. E eles ficam 40 dias e 40 noites lá. E aí você percebe que é o seguinte, que nos últimos dias Deus fala assim, Moisés, desce, porque o povo que tirei da terra do Egito já estão se pervertendo. Né? E aí quando ele desce lá, o povo estava o quê? Adulterando com bezerro, fazendo uma série de coisas. Ou seja, eles não cumpriram a aliança de Deus. Deus deixou Moisés 40 dias e 40 noites lá em cima para provar o coração deles. Deus, ele é misericordioso, mas ele prova as pessoas pela própria cobiça delas. Tá? Deus, ele botou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden. Porque ele queria ver onde estava o coração de Adão e Eva. Eles tropeçaram. Né? Então, quando nós ressuscitarmos, isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós já fomos tentados aqui e fomos aprovados. Mas assim, ó, irmão, sempre quando as pessoas se convertem, tá? As tentações, elas são necessárias para quê? Para que nós venhamos a ser provados. Perfeito? E quando a gente é aprovado na tentação, aí a nossa fé se torna perfeita. Então, você vê que, por exemplo, lá em Deuteronômio vai dizer assim, Deuteronômio 30, não precisa abrir, tá? Deuteronômio 8, verso 32, se eu não me engano, ou é verso 8. Diz bem assim, Moisés, que Deus levou o povo para o deserto, deixou eles passar fome de propósito para ver onde estava o coração deles. Porque se de fato eles tivessem fé, eles saberiam que Deus proveria para eles. Só que eles começaram a pedir carne. Nós queremos carne, estamos cansados desse pão vulgar aqui que o Senhor nos manda do céu. Aquele pão era a própria figura de Cristo. Então você percebe que eles estavam o quê? Repudiando o pão que desceu do céu. Era uma tipificação deles rejeitando a Cristo no futuro, que é o pão descendo do céu. Aí quando eles rejeitam aquele pão, Deus vai enviar serpentes. E aquelas serpentes vão morder o povo. E quando aquelas serpentes mordem o povo, Deus levanta uma outra serpente num madeiro. E todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado. Vocês lembram disso? Sim. Então aquela serpente, ela representava o próprio Cristo. Mas aí por que Deus ele utilizou uma serpente e não um cordeiro, não um leão? Porque lá no início diz assim para a serpente: maldita será entre todos os animais. E quando Cristo ele foi levantado no madeiro, ele se fez maldito por nós. Então ele estava mostrando um animal, uma tipificação de maldição, e a pessoa olhava para aquele animal e era curada. Percebe? Então toda a maldição caiu sobre ele, as pessoas estavam olhando. Por isso que Deus utilizou a serpente, porque era o símbolo de uma maldição. Que ele carregou os pecados. Exatamente. Ele podia ter utilizado um cordeirinho, mas era para mostrar justamente essa maldição. Aí por isso que vai ter aquela expressão que diz assim: todo aquele que será levantado no madeiro é maldito, para mostrar a maldição caindo sobre Cristo. Perfeito? Só que você vê o que? Isso veio aparecer porque eles rejeitaram o pão. Então, quando eles rejeitaram aquele maná que caiu do céu, Deus levantou a serpente. Quando eles rejeitaram a Cristo no futuro, Deus levantou a cruz. Aí todos que olham, né, não é só você olhar, mas é você discernir Cristo. Eu crer. Porque quando a pessoa olhava para a serpente, ela cria. Ó, Deus está falando, nós vamos olhar e vamos ser curados. Viu que legal essa relação de coisa? É tremenda, né? Então, do mesmo modo, irmãos, é sempre assim, o povo sempre rejeita as coisas de Deus. Deus disse assim, ó, não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram, entrou a morte. Aí quando chegou nesse momento aqui, Deus disse assim, ó, vocês vão obedecer meus mandamentos. Vamos! Não obedeceram. Aí vai começar a acontecer uma coisa, irmãos. Vai começar a vir os desvios, tá? E esse desvio nós vamos ver na Escritura que ela vai ser tipificada na carne. Por quê? A gente vê isso lá no Éden. Adão e Eva, eles não morreriam, eles viveriam para sempre, perfeito? E a partir do momento que eles pecam, vai entrar o quê? A morte no mundo. E a morte, ela está ligada com o quê? Com a corrupção dessa carne. Porque conforme o tempo vai passando, nós vamos o quê? Envelhecendo e morremos. Mesmo que você não tenha doença, nem que você não tenha nada, você vai envelhecer. É uma lei que existe. Só que isso só começou a acontecer por causa do pecado.
E aí, quando vir a ressurreição, a gente vai ver que essa carne mortal, ela vai ser o quê? Substituída pelo aquele corpo glorioso. Né? Que ele ainda é semelhante ao corpo de Adão, tá? Porque diz que o corpo de Adão era uma alma vivente. E o nosso corpo que nós vamos ter é o quê? É o espírito vivificante. Isso tá em Coríntios, se eu não me engano. Mas enfim, também ele não morreria. Só que por causa do pecado vai entrar aquela expressão que diz assim: tu és pó e ao pó voltará. Porque você já estava entrando a morte no mundo. Então você vê que vai haver uma mudança no homem. Aí essa carne mortal, ela vai fazer parte do homem e o homem vai o quê? Agora morrer. Então a carne, ela representa o desvio. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles teriam comido da árvore do conhecimento do bem e mal, teriam vivido. Porque Deus fala assim, ó, todas as árvores vocês podem comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele fala todas as árvores, inclui a árvore da vida. Como é que pode? Eles tinham trocentas árvores para comer lá, escolheram justa que não podia. Né? Exatamente a mesma coisa. Então, eles rejeitaram o mandamento de Deus, que foi uma lei que Deus deu. Aí eles foram jogados para fora do Éden. E quando, né, isso aconteceu, houve um desvio, porque não era para entrar a morte, porque quando eles começam a pecar, quando vem o pecado, entra a morte, e por causa do pecado vem a necessidade de sacrifício pelos pecados, etc, etc. Né? Mas agora, se eles não tivessem pecado, haveria necessidade futuramente de sacrifício pelos pecados? Não haveria. Se eles não tivessem pecado, os animais não morreriam, ou seja, não haveria morte no mundo. Tanto que diz na Escritura que os animais todos comeriam palha, comeriam ervas. Mas por causa do pecado é como se houvesse uma mudança em tudo. Agora os animais vão começar a comer os outros. Começou a nascer espinho na terra. O homem teve que suar para tirar o sustento da terra. Só que Deus tinha dito o quê? Que era só para o homem cuidar do jardim e ele ia comer das coisas que ia dar na árvore. Agora ele tem que plantar no meio de espinhos, abrolhos, etc, etc. Aí entra a escravidão no mundo. Então houve o desvio do que era da vontade de Deus. Mas você vai ver lá que em Isaías 11 vai dizer assim, que nos dias do Messias, o leão e o boi vão comer palha junto. Percebe a restauração? Está havendo uma restauração do que era no princípio. Então, o mesmo vai acontecer em Êxodo. Porque quando Deus dá a aliança para o povo e dá os mandamentos, ele diz assim, olha, vocês vão ser para mim uma nação sacerdotal, as 12 tribos. Só que por causa da desobediência, quando o povo desobedece a Deus, Moisés desce com as tábuas da lei lá, a gente vai ver que o povo todo estava o quê? Se corrompendo com bezerro. Aí Moisés diz assim, olha, aqueles que são por Deus, venham para mim. Quem é que vai? A tribo de Levi. E aí ele fala assim, ó, vão lá, matem os seus irmãos, assim é porque eles são idólatras, né? E aí eles foram lá matar as pessoas e naquilo eles se consagraram como sacerdotes de Deus. Isso está em... Vamos ler em Êxodo 32, então, para a gente não ficar dúvida aqui. Eu só não lembro o verso, tá? Diz assim... Ó. Nós vamos ler aqui até do verso 1 até o verso 10 e depois do verso 25 até o verso 29, tá? Eu vou ler para os irmãos prestem atenção. Diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava, não tem essa expressão lá no Novo Testamento das 10 virgens? É tudo ligação. Ó, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, Moisés lá, Jesus no céu, descer. Né? Acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tem tirado do Egito, não sabemos que lhe será sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-as a mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou com um burril e fez dele um bezerro fundido. Olha só. Deus já tinha mandado lá dos 10 mandamentos um pouquinho atrás, o povo agora vai fazer um bezerro. Esqueceram. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Chega a ser burrice, né? Eles não viram que eram esses deuses e agora inventaram o Deus lá. Que o povo, ele tem, acho que a mania de querer ver uma coisa palpável, né? Sim. De querer ver as coisas. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando e disse, amanhã será festa ao Senhor. Olha só. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas,
o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhes havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: estes são, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus queria destruir todo o povo, deixar só Moisés. Só de Moisés ele ia dar um jeito de fazer uma grande nação lá, né? A gente vai ver que do verso 11 até o verso 24 ele vai interceder, mas nós não vamos ler, que é muito texto, tá? Então, olha só, cabeça dos caras. Deus vai lá no Monte Sinai, fala para Moisés: olha, Moisés, fala para esse povo obedecer as minhas leis, meus mandamentos, que eles vão ser um reino sacerdotal. E aí o próprio Deus desceu no Monte Sinai e falou os 10 mandamentos para o povo. E eles ouviram, né? A própria voz de Deus. Não foi Moisés que falou os 10 mandamentos, foi o próprio Deus que falou. Só que Deus já vai dar o testemunho de que o povo não estava aceitando. Por quê? Porque, irmãos, a partir do momento que Moisés desce com aquelas tábuas de pedra, isso já estava dando testemunho de que a lei não estava no coração. Deus já sabia que tudo que ia acontecer. Do mesmo momento que eles falaram assim: Moisés, manda eles cumprir os mandamentos, eles disseram assim: ó, tudo que o Senhor falou nós vamos fazer. Deus já sabia que eles não iam fazer. Eu esqueci de anotar o texto. Lá em Deuteronômio vai dizer assim: que pena, Moisés, porque esse povo fala coisas boas, mas pena que o coração deles está em outro lugar. Que eles não vão cumprir o que eles falaram. Sim. Aí ele fala: Moisés, sobe aqui que eu vou te dar as tábuas de pedra, porque eles não vão cumprir. E aí você percebe que o seguinte, olha só, mal Deus deu os mandamentos, passaram 40 dias mais ou menos, e o povo estava lá fazendo um bezerro de ouro. Porque Deus estava provando eles. Então, esse momento que Moisés estava lá em cima era como se fosse um tipo da árvore da vida ali para eles, percebe? No sentido da árvore da vida não, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles escolheram o quê? O mal. Adão e Eva escolheram. Tem gente que diz que não tem livre-arbítrio, né? Impressionante. Eu sempre me pergunto, como é que Adão foi fazer isso? Eu acho que ele deve ter ficado com medo do povo, opressão. Não foi temente o suficiente. Mas depois ele se converte, né? Foi um pouco de falta de fé. O braço direito do Moisés, ali, todo o tempo das pragas, o tempo de fugir do Egito, tudo. Em 40 dias o cara... É um pouco de ignorância também, eu acho, né? Porque não tinha muita noção das coisas, acho que fazem isso. Mas eu creio que essa parte ali que a gente viu sobre que Deus ele fala que por causa do pecado, ele matar o povo, fazer de Moisés o povo, né? Eu acredito que Deus ele só estava provando Moisés, porque... Talvez. Porque Deus ele não fala coisas sem sentido, né? Se ele disse que ia destruir o povo e Moisés intercedeu, Deus escutou a oração dele, né? Porque, ou seja, Deus já tinha falado que quem fazia essas coisas, o pecado, a condenação é a morte. Ou seja, eles quiseram aliança. Deus não obrigou, se vocês querem, né? Eles não eram obrigados, eles que aceitaram. Só que, assim como quando tu vai tirar uma carteira de motorista, tu tem o quê? Tem obrigações, tem deveres. Se tu não quer isso, tu não dirige. Se tu infringir a lei, tu vai ter punição, é multa, né? É a mesma coisa. Tu aceitou a lei de Deus, beleza. Mas tem regras. Não pense não que a gente se converter na Cristo, não há regras também. Sim. Se você transgredir essas regras, vão acontecer coisas. Perfeito? Então vamos para continuar onde a gente estava. Então vocês perceberam, o povo todo se corrompeu. O próprio Arão se perverteu, né? Mas Arão vai se converter depois, tá? Então vai dizer assim no verso 25, vamos lá. Depois vocês lêem do verso 11 ao 24, tá? Importante, só que não vamos ler por causa do tempo. Até nem sei quanto tempo já estamos. Estamos em 24 minutos. Tá assim. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para a vergonha do meio dos seus inimigos, pôs-se em pé na entrada do arraial e disse, né, quem é do Senhor que vem até mim? Então Moisés desceu do monte, viu todo aquele povo idolatria, mas ele disse, quem é do Senhor, vem até mim. Ou seja, ele estava dando uma segunda chance, vem. Todo o povo podia ter voltado. Deus teria perguntado a todo mundo. Ele fala assim, né? Quem é do Senhor, venha até mim.
Então se ajuntaram todos os filhos de Levi. Se fala todos os filhos de Levi, Arão também foi. Se perverteu, errou. Os filhos de Levi também erraram. Mas eles se arrependeram do pecado e voltaram para Deus. Aos quais disse: assim diz o Senhor Deus Israel, cada um cinge a sua espada sobre o lado, passai e tornai-vos a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, os idólatras, né? Cada um ao seu amigo e cada um ao seu vizinho. Fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Pois Moisés dissera: vocês se consagraram hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que eles vos conceda hoje a bênção. Essa expressão consagrou aqui é um sentido de expressão consagrar sacerdotalmente, quando você pega no hebraico, tá? Então você vê que todas as outras tribos, nenhum voltou para Deus. Mas a tribo de Levi toda voltou para Deus. E agora, quem vai ser consagrado a sacerdote diante de Deus vai ser a tribo de Levi. Você não vai ver mais em nenhum lugar no Antigo Testamento Deus falar de reino sacerdotal, nenhum lugar. Nós só vamos ver isso no Novo Testamento depois. Porque aquilo que Deus queria aqui se desviou. Deus ele queria uma nação sacerdotal, por causa do pecado veio o desvio. E essa consagração sacerdotal caiu em Levi e foi tirada das outras tribos. Só que nós vamos ver que vai haver referências nisso na Escritura futuramente. Não vou ler aqui, mas vou mostrar para os irmãos. Vocês lembram daquele episódio que Davi ele vai pegar a Arca da Aliança, ele vai dançar com a arca, lembram? Eu li essa semana isso. Ele vai dançar na arca, né? Vocês vão ver que quando ele for dançar na arca, ele vai vestir uma mitra sacerdotal. Sim. Só que só quem podia vestir a mitra sacerdotal eram os sacerdotes. Então, Davi estava fazendo o quê? Um testemunho de um sacerdote que era rei, Cristo é rei, Davi era rei, e ele vai vestir uma mitra sacerdotal, então ele vai ser rei e sacerdote, tipologicamente, e juntamente com ele levando a arca vai estar as 12 tribos. E eles vão levar a arca para dentro do tabernáculo de Davi, que era um tabernáculo que não havia divisão. Então você vê que as 12 tribos estavam se achegando à arca ali, porque Deus estava tipologicamente fazendo o quê? Uma referência a 12 tribos sacerdotais e não apenas uma tribo. Percebe? Então ali Deus figurativamente estava mostrando uma restauração dessas coisas. Né? E hoje isso vai cair em nós. Tá? Quando nós vamos estudar as duas casas, não sei se todos já estudaram aqui, nós vamos ver que essas 12 tribos tá apontando para nós, tá? Mas aí futuramente a gente vai ver. Que as pessoas fazem a diferença de judeus e gentios, né? Primeiro que judeu não é 12 tribos, judeus está falando da casa de Judá. Né? Aqueles que estão lá em Jerusalém, eles falam de Judá, Benjamim e alguns levitas. Essa é a casa de Judá. Mas quando você fala de judeus, você não pode falar das 12 tribos, tá? Mas aí já é um estudo mais avançado. Então você percebe que aqui veio esse desvio de Deus, esse desvio da vontade de Deus. Do mesmo modo, quando Adão e Eva pecaram, a gente vê que veio a carne. Do mesmo modo, quando eles tropeçaram, veio o quê? Esse sacerdócio terreno. E esse sacerdócio terreno, ele vai lidar com o quê? Com carne. Sim. O que se fazia no sacerdócio? Ele queimava carne, matava animal. Tudo ligado com carne. Comia-se carne, matava animais para comer. Você vê que o quê? Veio a morte. Percebe? Veio a morte. Toda vez tinha que estar morrendo animais. Esse é um dos motivos também porque vai ser dito lá no Novo Testamento, porque esse ministério é ministério de morte. Não é que a lei de Deus é morte, mas por causa de certas coisas, o povo ele olha para a lei, entende a lei, mas não tem domínio sobre o pecado e acaba morrendo. A gente vai estudar acho que na próxima aula, tá? E aí você percebe que é o seguinte, Deus ele nunca quis um tabernáculo terreno. Ele sempre quis habitar o homem. Por isso que hoje o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós e Deus vai habitar nos nossos corações. É só você imaginar se antes da nossa conversão é como se nós fôssemos casas. E nessas casas habitassem coisas terrenas, ídolos, fornicação, etc, etc. Deus ele vai pegar nós e vai limpar o nosso interior e vai fazer uma casa para si. E aí vai habitar o Espírito Santo. Percebe? E cada um de nós é como se fosse um tijolo dessa casa. E aí a gente se junta e forma a casa de Deus, que é o todo. Né? Mas por causa o quê? Da nossa, quando nós não éramos convertidos, isso não era possível. Então Deus vem e nos limpa por dentro,
como Jesus fala, né? Limpa o teu interior que o teu exterior vai ficar limpo também. E assim acontece. Deus limpa nós interiormente, o pecado que habita em nós, e nós passamos a viver exteriormente condignos com Deus. Amém? Agora, vamos para Êxodo capítulo 15, a partir do verso 12, tá? A gente leu esse texto, mas eu estou frisando o que aconteceu, tá? Aí nós vamos passar depois para Ezequiel, para Gálatas, enfim. Êxodo 15, a partir do verso... Acho que é verso 12. Verso 11, tá? Nós vamos ver do verso 11 até o verso 18. É importante a leitura, tá? Peraí. Pode ser do verso 11. O contexto de trás agora não precisa. Ó. Verso 11. Senhor, quem é entre tu como tu entre os deuses? Glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas e estendeste a destra e a terra os tragou. Está falando de quando o povo saiu do Egito. Foi a terra que tragou o povo? Não foi, foi a água que tragou os... Onde é que isso aqui vai aparecer? Lá em Apocalipse. Que diz que a mulher foi para o deserto e a terra socorreu a mulher e aquela água foi caída na terra que socorreu a mulher. Esse texto está falando do passado, tá? Mas também está falando do futuro, porque ele vai misturar os tempos aqui. Ao mesmo tempo que ele está falando coisas do passado, ele vai mostrar coisas do futuro. Porque tem coisas aqui que não aconteceram. Diz assim, ó, verso 12, tá? Estendeste a tua destra e a terra os tragou. Mas isso não aconteceu. Isso vai acontecer no futuro, lá em Apocalipse. E diz assim, né? E com a tua beneficência guiaste o teu povo que salvaste, e com a tua força os levaste para a habitação da tua santidade. E os povos os ouviram, e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se, e os habitantes da Filistia, os príncipes de Edom se perturbaram. Dos poderosos de Moabe se apodera o temor, e esmoeceram todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. O que diz lá em Isaías 53? Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele, o braço do Senhor, foi subindo como renovo. Esse braço do Senhor é o próprio Cristo, tá? E diz assim, pela grandeza do teu braço, emudeceram-se como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu adquiriste. Agora vai vir a revelação. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Perfeito, até aqui. A gente já lê até o 18, mas pode ser até aqui, tá? Irmãos, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, foram edificados pelas mãos de Deus? Foram edificados pelas mãos dos homens. Mas aqui diz, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram. Percebe? Isso não aconteceu. Porque essa era a vontade de Deus, irmãos. Era que eles fossem como casas de Deus. Esse tabernáculo aqui que ele está falando, justamente está falando o que? Da Nova Jerusalém, que trata de nós. Que a Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. E, né? E Deus já mostra sim. também, né? Nosso corpo. É que na verdade Deus sabia que essas coisas aconteceram e já estava fazendo uma profecia para o futuro, entende? Mas essa sempre foi a vontade de Deus. Porque pensem comigo, irmãos. Eu acho que na terceira nós vamos falar da justiça da lei, tá? Pensem comigo. Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça, perfeito? Só que eles não creram. E quando eles não creem, vai vir o que? Desvio. A justiça que provém da fé, ela é pela fé. Só que a gente vai ver que aqui vai aparecer o que? A justiça da lei. E é tudo isso que Paulo vai estar condenando lá no Novo Testamento, que existiam pessoas que queriam voltar para a justiça da lei. Isso vai ser na terceira aula, tá? Terceira ou quarta. Porque são coisas... Vocês vão ver que ele vai estar sempre, quando ele vai falar da lei, ele vai tratar de carne.
Vai falar da carne, vai falar de justiça da lei de circuncisão, etc, etc. Só que Abraão, ele foi justificado antes da circuncisão. Antes dele se circuncidar, o que aconteceu? Ele foi justificado por Deus. Aí quando ele o quê? Desobedece a Deus, junto com Sara, e chama Agar para ser sua esposa, para ter uma relação com ela, a gente vai ver que vai nascer Ismael, e quando nasce Ismael vai vir a circuncisão. Só que se não tivesse vindo Ismael, ele não tivesse desobedecido a Deus com Agar, não teria vindo Ismael. Percebe o desvio de novo? Mais uma vez, se Abraão tivesse esperado o tempo da promessa e Sara tivesse obedecido, isso não teria nascido Ismael. Então Ismael passou a ser um desvio da vontade de Deus. Então a mesma coisa acontece aqui. Então quando eles desobedecem a Deus, vai aparecer um tabernáculo terreno. Aí eu pergunto para vocês assim, a gente falou isso, né? Esse tabernáculo terreno, de onde é que eles tiraram as madeiras? Do Egito, da Arábia, do deserto. De onde é que vieram os animais para se fazer os pelos, para se fazer os sacrifícios? Vieram do Egito. Aquele ouro, aquelas pedras preciosas que vão adornar, todos vieram do Egito. E o Egito é o quê? Escravidão. Então, ainda que eles estavam debaixo daquele tabernáculo terreno, eles estavam debaixo de escravidão, porque não era a vontade de Deus. Acho que agora a gente pode abrir lá em Ezequiel capítulo 20, tá? Aí vocês vão começar a entender um pouquinho. Aconteceu esse desvio nesse contexto que a gente está vendo. Porque olha só, a vontade de Deus era um sacerdote de 12 tribos, perfeito? Não aconteceu. A vontade de Deus era um tabernáculo não edificado pelas mãos dos homens. Isso não ocorreu. Ao contrário de ver um tabernáculo edificado pelas mãos de Deus, veio um tabernáculo dos homens e um sacerdócio terreno que tratava de matanças de animais. E carne, etc, etc. Tá? Com sacrifícios que davam testemunho do pecado. Quando nós formos para Ezequiel aqui agora, vocês vão começar a entender, tá? Ezequiel capítulo 20. Só que deixa eu ver desde onde a gente vai ler, tá? Ezequiel é um dos últimos profetas maiores. Ezequiel capítulo 20. Vamos ver desde o verso... É bom ler todo o capítulo, tá? Mas nós vamos ver do verso 15 até o verso 25, tá? Diz assim, verso 15. Vamos lá, os irmãos acharam? Sim. Ademais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que tinha dado, o qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Por quê? Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não bastante os meus olhos lhes perdoaram, e não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas eu lhe disse, a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardei os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e os praticais. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos deles se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a minha mão, o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante de todas as nações, perante os quais fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhar-o entre todas as nações e derramar sobre eles pelas terras. Porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados e os seus olhos se iam após os ídolos. No próximo verso vai até que eu quero mostrar. Por isso que eu lhe dei estatutos que não eram bons, né? E juízos pelos quais eles não poderiam viver. Vocês percebem aqui? Por causa de toda essa desobediência que o povo estava fazendo constantemente, Deus diz assim,
pelo que também lhe dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais eles não poderiam viver. Então, constantemente, você vê que cada vez que o povo vai desobedecendo Deus, ele vai acrescentar um pouquinho de coisa. Primeiro, nós vamos ver que Deus deu um mandamento para Adão e Eva, perfeito? Que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o povo caiu, vão aparecer mais coisas. Depois, a gente vai ver que Deus vai dar os 10 mandamentos para o povo, mas por causa da desobediência vão começar a aparecer outras coisas, tá? E isso daqui, o que ele está falando, por causa que vocês não cumpriram a minha vontade, então eu dei estatutos e mandamentos para vocês que não eram bons, pelo qual o homem não poderia viver. O que significa esse não poderia viver? Que era pesado. Eram coisas que tratavam de escravidão. Percebe? Agora vamos abrir em, acho que é Isaías 28, tá? Isso você fala que não eram bons como isso aqui? Sim. Seria também no sentido assim, de tanto sacrifício e holocausto? Que a gente tá Também. nesse sentido? Também fala desse sentido. Ou seja, eram mandamentos que não eram da vontade de Deus. Eu acho que é Isaías 28, tá? Deixa eu só ver se é 28. Tá, olha só. Aí depois nós vamos... Quanto tempo já tá? Estamos em 41. Tá, tá, beleza. Tu cuida pra mim quando parar, tá? Diz assim... Olha só. Vamos do verso 7, tá? Aqui, ó. Verso 7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não pode se ter em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte e são vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte e erram na visão. Tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinará o conhecimento? E a quem se dará a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque, olha só, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Porém, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, o qual lhes disse, olha só, esse povo estrangeiro de língua estranha vai dizer assim, este é o descanso, dai descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas vocês não querem escutar. Assim, pois, a palavra do Senhor será para vocês preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que em vão caiam para trás, se quebrantem, se enlacem, sejam presos. Vocês estão entendendo? As pessoas usam esse verso totalmente fora do contexto para falar da Bíblia. Ó, a Bíblia se estuda assim, é regra sobre regra, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá certo. Só que o contexto aqui está falando da indignação de Deus, não do estudo da palavra. Porque olha o que ele está dizendo, ele está mostrando o povo da nova aliança contra o povo da primeira aliança. Ele está dizendo assim, ó, que a palavra do Senhor é mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, regra sobre regra, aí, um pouco aqui, um pouco ali. Então, os gentios com fala estrangeira vão chegar para você, ó, vocês estão debaixo de escravidão, mas vocês não querem escutar. Então, para vocês, a palavra de Deus vai ser regra sobre regra, preceito sobre preceito, etc, etc, porque vocês não querem escutar. Porque, como a gente falou, essas coisas foram introduzidas não pela vontade de Deus. Então, quando vem o povo da nova aliança, eles entenderam essa questão. É o que nós estamos fazendo aqui. E eles vão tentar ensinar o quê? Esse povo que está debaixo da primeira aliança, eles não vão escutar. Tá? Aí vai dizer assim, mais para frente. Jesus, ele fala sobre isso aqui. Já vou achar para os irmãos. Ó. Verso 13, tá? De Isaías. Verso 13. Isaías 29, perdão. Desculpa. 29. Isso, eu pulei de capítulo e não vi. Diz assim, Isaías 29, verso 13. O Senhor disse,
Visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor consiste para comigo só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprenderam, né? Por isso continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa, e um sinal de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos prudentes se esconderá. Então, isso aqui é um texto que Jesus ele vai usar lá no Novo Testamento para os fariseus que faziam obras de homens. Você vê que esse povo estava tão debaixo de escravidão que, além desses mandamentos que vieram a mais de Deus, que não eram da vontade de Deus, que foram acrescentados por causa da desobediência, além disso, eles estavam caindo em mandamentos de homens também. Então, eles estavam tão cegos que eles não conseguiram enxergar o Messias e rejeitaram ele. Tá? Por quê? Por causa de desobediência que eles estavam andando na carne. E assim como aquele povo rejeitou a Deus no deserto, Deus estava demonstrando que no futuro Cristo seria rejeitado, assim como eles rejeitaram o maná. Aquele povo estava com aquele véu que a gente falou no estudo. Eles estavam com véu. Não conseguia enxergar. Porque se eles tivessem tirado o véu, irmão, eles teriam enxergado essas coisas e não teriam caído nessa escravidão. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando Moisés desceu do monte lá, o que o povo estava fazendo? Comendo e bebendo. Sim. Esaú trocou a primogenitura pelo quê? Carne. Por carne, por comer. O que Paulo vai falar daquelas pessoas que estavam rejeitando a ressurreição? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, o comer, ele significa você alimentar a sua carne. Significa o pecado. Jesus, quando vai falar dos dias da vinda dele, diz assim, casavam-se e davam-se casamento, comiam e bebiam, tudo é carne. Casar é ter relação sexual, comer, beber, alimentar a carne. Por isso que quando você jejua, você tem a parte espiritual, você tem a parte literal. O jejuar é você não alimentar a sua carne. É uma tipologia de você não pecar. Né? Você tem o jejum literal, mas o verdadeiro jejum de fato é quando você não peca. Você não está alimentando a sua carne. E olha como todas essas coisas que estão a ver com a carne, elas têm ligação com morte e com pecado. Todas essas coisas. Quando você come a carne de um animal, você está alimentando a sua carne pela morte de outro ser. Não que seja proibido, mas é uma tipologia. Né? Quando uma pessoa ela tem um adultério com outra pessoa, é na carne. Então, essa carne ela vai ser que um simbolismo do pecado, um simbolismo do desvio de Deus. Vocês viram o vídeo que eu gravei sobre a Bessorá? Deve ter visto, né? Ah, então tu entendeu o que eu tô falando. Que falava que a expressão carne é a mesma expressão para o evangelho. Bassar, bassar. Eu nunca lembro se é bassar ou se é Bessorá. Eu vi ontem os vídeos. Viu ontem? Muito bom. Então, Bem interessante. ainda que Deus mostrava o pecado na carne, ele estava mostrando a restauração de tudo pela carne. Porque tanto a palavra evangelho quanto a palavra carne no hebraico se escrevem exatamente iguais. Então, quando diz assim que nós comemos a carne de Cristo, nós comemos o evangelho de Cristo. Porque, acho que eu já tratei uma vez com vocês aqui, porque a nossa boca espiritual que nós alimentamos é pelo ouvido. Né? Nós escutamos e aquilo que nós escutamos nós discernimos na mente e aquilo vai fazer parte do nosso ser. Então, quando você escuta o evangelho de Deus, você vai crer em Cristo, mas você tem que escutar. E isso vai entrar na sua mente, e a sua mente é como se fosse o seu estômago ruminando essa comida para fazer parte de você. Porque quando você não entende, é como se você comesse, mas o seu intestino tivesse, sei lá, com um problema e não digerisse corretamente e bota os nutrientes fora. E falaste até dos hábitos dos animais também, né? Sim, Você eles... estava falando isso com certo, tem tipologias. Mas, de fato, ainda literalmente, aqueles animais, eles têm certas coisas impuras. Deus não estaria usando eles, né? Sim. Não impuro assim de você não poder comer, mas coisas de trazer doença, etc. Mas hoje também, cheio de agrotóxicos nas comidas, cheio de hormônio. Então... Mas, enfim. Então, esse comer e beber é uma tipologia de quê? Justamente isso. Pelo que Adão e Eva tropeçaram? Comer? Aí você vê que quando Adão e Eva tropeçaram, apareceu a nudez deles, né? Está mostrando que é a carne. E aí quando você vai lá no tempo de Noé, você vai ver que Noé vai plantar uma vinha, vai ficar bêbado por causa de uma planta. Ele quis tomar, ficou bêbado, e aí vai se manifestar nudez dele, e o seu filho, Cão, vai desonrar ele, dizendo, olha ela no nudez do meu pai lá. Você vê que
Tudo, uma nudez vai aparecer mais uma vez por causa de uma planta. A mesma coisa está se repetindo que aconteceu no passado. Ó, Adão e Eva apareceram nu por causa de uma planta. Noé vai se manifestar a nudez também por causa de uma planta também. Tudo vai acontecer novamente. É um ciclo de coisas. Aí a gente vê que começa esse novo mundo numa vinha de Noé e lá no final vai terminar na vinha da ira de Deus também. A mesma coisa. Eu tô quase certo que aquela fruta do conhecimento do bem e do mal era uma uva. Eu tô quase chegando à conclusão que era uma uva. Por isso que Deus vai tipificar a uva como que? Como sendo o símbolo do sangue e o símbolo de Cristo sendo pisado, e lá onde ele vai pisar na ira, né? Ele vai pisar nas uvas. Então eu tô quase chegando à conclusão de que a uva é uma tipologia da... Não é uma conjectura minha, não tem provas assim. E o pecado de Cã foi a exposição do pai, né? Foi desonrar o pai dele, né? A difamação do pai. Não, de todos foi, porque você vê que assim, ó, você vê que de todos vai ser desonrar o pai. Porque quando nós pecamos, nós desonramos a Deus. Exatamente. E Deus é nosso pai. É essa ligação que eu fiz aqui. Aí, por exemplo, Adão e Eva o seu pai era Deus. Quando eles desobedecem, foi desonrar, mas Deus foi misericordioso, só que eles ficaram sem a glória, né? É um mau testemunho, né? Aí você vai ver que Cã, ele vai desonrar seu pai vendendo nudez. Quem vai honrar, Sem e Jafé, cobrindo seu pai não vendendo nudez. Entendeu? Exatamente. Tem várias coisas para analisar nesse sentido aí. Porque os mandamentos da lei de Deus, eles não foram dados de uma forma assim, sem sentido. Mas é que você vai ver que, por exemplo, na Bíblia fala assim, não cobiçarás, né? Esse não cobiçarás está ligado com coisas do passado lá. Porque Adão e Eva, eles cobiçaram da árvore. Eles olharam para a árvore, pelo menos Eva, né? Cobiçaram a árvore que era boa para os olhos, enfim. Cobiçaram aquilo. Da serpente também, né? Ficou influenciando. Exatamente. Aí ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Eles quiseram ser como os deuses. Eu acho que sim. Percebe? Satanás mentiu pra eles. Honrará pai e mãe. Eles não honraram o seu pai. E, claro, tem a questão do sábado, que a gente vai fazer um estudo sobre o sábado um dia. Exaltaram, né? Também vamos precisar de umas 2, 3 aulas sobre o sábado, tá? Mas depois. Não, tem muita coisa, a gente vai ficar aqui o ano todo estudando. Começa a ligar várias Mas coisas. assim, ó, isso é bom para começar a abrir o entendimento de vocês. Vocês vão ter fome de estudar, entendeu? Exatamente. Isso aqui é como se a gente estivesse injetando combustível para ter vontade de estudar, tá? Bom, vocês compreenderam essa questão do desvio, perfeito? Então, assim, ó, uma dica. Quando vocês forem estudar a carta de Romanos e Gálatas, principalmente, vocês têm que ter em mente essas coisas. Tudo que está ligado com a carne tem a ver com essas coisas terrenas, tá? Vamos lá. Quando o sacerdote, ele pegava um animal e matava aquele animal e derramava o sangue, isso trata de quê? Coisas terrenas. Quando um homem fazia circuncisão no prepúcio, tinha que cortar a carne. Quando uma pessoa ela precisava se purificar, por exemplo, não vem agora nenhum caso, algum exemplo na minha mente, mas enfim, elas precisavam comer aquelas coisas, os sacerdotes precisavam comer aqueles animais, são coisas da carne, alimentando a carne. Só que você tem que ter em mente que Deus é espírito, e a verdadeira adoração em Deus, ela tem que ser espiritual. Deus, ele deu aquelas coisas por misericórdia, mas as pessoas deveriam fazer aquilo de forma santa, né? Só que as pessoas estavam tão, sabe, fora da casinha, que nem aquelas coisas que eram terreno, elas estavam praticando aquilo com seriedade. Deus, ele mandou coisas simples, olha, vocês têm que pegar um animal sem defeito e oferecer a Deus. Quando vocês quiserem fazer uma oferta, porque aquilo tipificava a Cristo, sem defeito, mas nem isso eles faziam, eles pegavam os piores animais que eles tinham, coxo, com defeito, e ofereciam a Deus e ficavam com os bons para eles. Entende? É exatamente isso. Então isso demonstra o quê? Um culto, um sacrifício coxo a Deus. Então quando você faz as coisas com má vontade para Deus, é como se você estivesse oferecendo um cordeiro, um animal com defeito. Percebe? Então quando você faz as coisas sem vontade para Deus, você faz, sabe? De qualquer jeito, irmãos. É que nem a questão das ofertas, tá? Você vê na Bíblia que existe a questão das ofertas. Só que Deus, ele tem prazer na oferta voluntária. E quando você faz alguma coisa para Deus de forma que não é voluntária, Deus não tem prazer nisso. Quando você oferece alguma coisa para Deus por pressão, não é um coração voluntário, como Deus deu a Cristo voluntariamente. Entendeu? É melhor que você não dê, então. Infelizmente, hoje a gente vê nas igrejas, não querendo falar mal de quem participa, mas só para dar um exemplo, tá?
Você vê que as pessoas, quando vão dar oferta, elas são coagidas a fazer isso muitas vezes por medo. A gente sabe que as pessoas são ignorantes, tudo bem. Mas o problema é que os sacerdotes, vamos colocar assim, as pessoas que servem, que dizem servir, elas coagem a pessoa de uma forma errada a fazer isso. Irmão Israel, Oi. com relação à oferta, é Sim. bom que o povo soubesse, né? Que toda oferta que ele dá, ele sai do bolso dele, Sim. mas não sai da vida dele. Não. É isso que o povo não sabe, Sim, não leva em consideração. com certeza. É que eu digo que as pessoas, elas muitas vezes oferecem por medo e não por tipo assim, Deus vai me matar se eu não der oferta, sabe? Coisa nesse sentido, assim. Mas enfim, então, as coisas elas têm que ser voluntárias diante de Deus. E o povo, por não ter o coração voluntário, eles fazem as coisas de qualquer jeito. Eu vou dar esse carneiro aqui com defeito, Deus nem vai perceber. Sabe? É mais ou menos assim que acontece. E aí o povo estava tão assim, fora da casinha, que nem nisso eles estavam. Eles estavam fazendo as coisas só porque tinha que fazer. Sabe? Religioso. E mesmo que... Essa pressão, eu acabei me lembrando daquele líder que tem que ele pega e fala que se a pessoa não for dizimista, ela vai para o inferno, porque Sim. lá fala que... Você foi salvo pelo dízimo? Eu já escutei que o dízimo é uma proteção. E aí, tipo, as pessoas que estão ali vão acabar se sentindo pressionadas. Sim. Nós já escutamos. Como essa questão não vão se sentir pressionadas a fazer. Depois Se a tomar. pessoa não fizer, ela vai Eu tô tranquilo. achar que vai ser condenada. Não é? Mas enfim, um dia a gente trata dessa parte, tá? Então, olha só como essas coisas vão aparecer, né? Você vê que agora, depois do dilúvio, né? Depois do dilúvio, primeiro Deus deu um mandamento que o povo ele deveria comer só plantas. Pode ver. Ali em Gênesis, no início do capítulo 2, Deus ele disse que os homens só poderiam comer planta. Pode ver. A alimentação dos homens era só planta, só verdura, etc. Vegetais, você vai ver lá. Só que depois do dilúvio, aí Deus diz assim, agora vocês podem comer tudo que rasteja. Vocês podem comer agora. Depois do dilúvio, o homem passou a comer carne. Entende? Agora, se tinham pessoas que desobedeciam isso antes, beleza. Você olha lá em Gênesis 2, você vai ver. Gênesis 2, Gênesis 9. Então você vê que quando você come você está comendo um animal, você está comendo a carne dele. Aí você vê que a carne está ligada com a morte de novo. Né? Você quer ver uma coisa? Por que na lei falava de várias coisas impuras? Por exemplo, Deus falava que a mulher, quando estava no tempo de menstruação, ela estava impura. E aí o marido tinha que esperar 7 dias para poder se chegar à esposa. Isso é uma tipificação do que dos 7 dias que a esposa de Cristo está em pecado, e depois é limpo, e ele toma ela como mulher. Você vê que por exemplo, quando havia aquela relação sexual, havia impurezas nessa coisa, porque Deus estava mostrando que o pecado é passado de pessoa para pessoa por meio dessas questões. O pecado é passado de um para o outro, né? Pai passa para filho e assim por diante. Mas, ou seja, não vai haver filho se não houver relação sexual. Genética. Então, o pecado é passado de pai para filho. Tudo isso está tipificado na lei. Então, eram coisas terrenas que estavam ligadas à carne. Tudo apontava para a carne. Né? Era a purificação da carne, comer carne, enfim, circuncisão na carne, por aí vai. Então, quando Paulo ele começa a olhar essas coisas, ele começa... Pelo Espírito, ele vai começar a escrever a carta de Romanos e a carta de Gálatas, tá? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Quando Deus ele fez a promessa a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que eu te farei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Quem era a esposa de Abraão? Sara. Quando Deus fez a promessa de uma grande nação, ele fez essa promessa para Sara ou para Agar? Para Sara? Para Sara. Então, quando Sara e Abraão eles pecam, porque não é que eles pecam, mas quando eles não creram na promessa, pelo menos a Sara, eles não esperaram, Foi sem fé, né? Foi sem fé. Quando eles fizeram isso, quem que foi chamada? Agar. E Agar, ela vai dar um filho para Abraão, que é Ismael. E Ismael e Agar vão caçoar de Sara e Isaac. E aí Abraão vai mandar eles embora. Então, o que aconteceu por causa do desvio da fé? Veio Agar e Ismael. Filho da carne. Aí você vai ver que tem assim, olha só, olha a ligação das genealogias. Você vai ver que quando sai da arca, Abraão vai ter Cam, Sem e Jafé. Cam é de Noé. Eu falei outra pessoa? Abraão.
Tá. Cam, Sem e Jafé. Noé vai ter um filho, Cam, que por causa de desonrar o pai, ele vai ter nações ímpias. E essas nações vão ser os cananeus, os egípcios, os filisteus, acho que os filisteus saem dos egípcios e por aí vai. Só gente ruim lá. Cam vai ser o pai dos egípcios. E dos egípcios vai nascer quem? Agar. Agar era egípcia. Então vai vir o descendente de Cam e vai se misturar com Abraão, né? Que é Agar, e vai nascer Ismael. Então Ismael ele tem uma ligação com o Egito. E Ismael vai ser mandado embora, tá? E aí depois, lá no tempo de Isaac, Isaac vai ter 2 filhos. Vai ter 2 filhos. Jacó e Esaú. Esaú desobedeceu seu pai, vendeu sua primogênita por comer e beber. E com quem foi que ele casou? Ele casou com a filha dos cananeus. Mais uma ligação com Cam. E quando ele viu que ele desobedeceu a seu pai, ele foi e casou com uma das filhas de Ismael. Então ele vai se ligar com Canaã e vai se ligar com Ismael por casamento. E aí depois eles vão constituir o que? Juntamente Esaú, Cam, Ismael, vão formar aquelas 12 príncipes de Ismael e eles vão povoar toda a terra do Egito. Aí você vai ver que é os 12 príncipes de Ismael que vão escravizar as 12 tribos de Israel. Você vê o Egito contra Cam, contra Sem. Tá lá. Então, olha como Deus está sempre mostrando no Egito, Ismael, Esaú, sempre essa questão de coisa terrena. Sempre aquele que desobedece a Deus, sempre aquele que desonra, sempre aquele que veio pela carne. Quando a gente estudar sobre o ano dos jubileus, tem bastante coisa para estudar sobre isso, tá? Não consigo agora, muita coisa. Então, olha que tremendo. Você vê que Sem é o bendito de Deus, perfeito? Ele diz assim, bendito seja o Deus de Sem. Então, ele é bendito porque ele crê. Só que, ao contrário, você tem Cam, que é aquele que foi amaldiçoado. Depois você vai ter Ismael e Isaac. Isaac é o que nasceu da promessa e Ismael é o que nasceu da carne. Aí você vai ter Jacó e Esaú. Jacó é aquele que Deus odiou. Jacó não, Esaú é que Deus odiou. E Jacó é o que Deus amou. Então vai ser o bendito, o da promessa e o amado contra o odiado, o maldito e aquele que Deus odiou. Da carne. Você percebe? Sempre. Porque esses foram desvios que aconteceram ali. Não é que Deus não soubesse das coisas, ele sabia que tudo isso ia acontecer, mas ele começa a montar os quadros das coisas da história. E Paulo ele vai começar a utilizar essas tipologias para mostrar a relação das duas alianças, irmão, tá? Porque a primeira aliança ela vai ser tipificada como bênção, como espírito. A segunda aliança, no caso. E a primeira aliança vai ser tipificada como carne. Por que vocês acham que lá em Gálatas ele fala que todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição? Está ligado com quem? Com Cam. Aí ele fala aqui o seguinte, que ele vai mostrar as descendências e vai fazer uma ligação com a lei. Tá? Vamos abrir em Gálatas capítulo 4. Agora vocês vão começar a entender um pouquinho. Quando vocês entenderem isso aqui, vocês vão começar a entender todas as epístolas de Paulo. Tá? Pelo menos a parte da lei. Gálatas, capítulo 4. E primeiramente vocês vão entender também a questão da predestinação que os calvinistas deturbam. Olha lá. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21. Prestem atenção, tá? Diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Vocês não escutam a lei? Acaso vocês não escutam a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Quem é a mulher escrava? Agar. E quem é a livre? Sara. Perfeito. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Olha que legal que a gente está falando. E o da livre mediante a promessa. Quem nasceu pela promessa? Isaac. Tá? Estas coisas são alegorias, porque estas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta representada por Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém de baixo, atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe. Porque está escrito:
Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque mais são numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Não vamos falar disso aqui agora, tá? Essa parte aqui eu explico depois, mas hoje eu não consigo. Isso aqui eu estudo das duas casas. Porque existem duas mulheres, uma casada e uma divorciada. Depois a gente vai chegar lá, tá? Aí vai dizer assim, ó. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne, que perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo o que diz a Escritura, lança fora escravo seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos da livre e não da escrava. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos. Ele diz assim, Abraão, quer dizer, irmãos, vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não têm escrito o que está dizendo na lei? Porque na própria lei está escrito que Abraão teve 2 filhos e 2 mulheres. Uma mulher era livre e a outra que era escrava. Então, ele vai relacionar aqui nesse texto Agar a estar debaixo da lei. E Agar quem é? Que nós vimos? A primeira aliança. Então, todos aqueles que querem estar debaixo da primeira aliança, irmãos, eles são o quê? Tipologias de filhos de Agar. Primeira aliança é chamada Agar, segunda aliança é chamada Sara. Se você está na segunda aliança, você é filho de quem? De Sara. E quem era o filho de Sara? Isaac, ele era filho da fé ou filho da carne? Filho da fé. E Ismael era filho da carne. Então você vê que Agar, ela vai é uma tipologia do Monte Sinai, é uma tipologia da carne, é uma tipologia do Egito e é uma tipologia de escravidão. Sara vai ser uma tipologia da fé, uma tipologia da promessa, uma tipologia do Espírito e uma tipologia da vontade de Deus. É uma ao contrário da outra. Então, quando a pessoa ela está debaixo da primeira aliança, ela é filha de Agar. Quando ela está debaixo da segunda, ela é filha de Sara. Você percebe? Aí eu pergunto para vocês, Agar, ela veio pela vontade de Deus ou não? Se Agar, ela representa a primeira aliança ela veio pela vontade de Deus? Não. Mas foi por causa do desvio. Agar só foi aparecer por causa da falta de fé de Abraão. Do mesmo modo, a primeira aliança só foi aparecer por causa da falta de fé do povo. Exatamente a mesma coisa. Porque houve um desvio ali. Então agora quando vem a nova aliança, Deus ele vai restaurar aquelas coisas que eram no princípio. Houve desobediência. Ou seja, por causa da obediência de tudo que foi perdido se restaurou em nós, por meio de Cristo. Tremendo isso, né? Então assim, quando um judeu messiânico, ele vier falar para você que estar debaixo da lei significa estar debaixo da lei de Rabino, mas agora você pode voltar para a circuncisão e tudo mais, porque eles não entenderam isso. Porque eles pegam só umas passagenzinhas do Novo Testamento, ali separadas, dizendo que lê a Torá, mas não lê. Porque na Torá está escrito tudo isso. Porque a gente tem que entender uma coisa assim, ó. Existe lei depois do Sinai, mas existe lei antes do Sinai. Existe algumas diferenças antes do Sinai e depois do Sinai. Só que é tudo livro da lei. Abraão, ele obedeceu por fé. Entende? Abraão obedecia por fé e hoje nós obedecemos por fé. Nós não vemos e obedecemos. Mas aqueles israelitas, eles viram a Deus, eles viram as tábuas, eles viram tudo e não creram. Por isso que Jesus vai falar, bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Percebe? Raabe, ela creu e não viu. Porque você vê... A Raabe, ela diz assim, ó. Você vê os israelitas, eles viram o mar se abrir e duvidaram de Deus, tentaram a Deus, é um monte de coisa errada. Mas Raabe, ela só ouve e diz assim, nós temos ouvido que o Senhor é Deus em cima e Deus embaixo, e fez maravilhas, etc, etc. Mostra que é prostituta. E ela obedeceu os espias, quis crer. E isso representava nós, que no futuro creríamos sem ver. A prostituta, né? Aí, olha só, você tem Moisés, se você tem Moisés é Josué, né? Moisés tirou o povo do Egito. Mas quem é que entrou na terra? E aqueles que Josué introduziu na terra, todos eles eram incircuncisos, eles não tinham circuncidado. Demonstrando os gentios incircuncisos que obedeceriam a Deus e entrariam. Tremendo, né? Então, olha só. Quanto tempo já deu, irmão? 1h10. Tá, acho que mais uns 15 minutos a gente finaliza, tá? Porque senão não vai dar tempo. Aí eu consigo editar tudo.
Hoje eu quis mostrar para vocês que essa questão da carne, ela representa o desvio. Todas as vezes que a gente vai ver a questão da carne, ela é a questão do desvio. E esse desvio, que é o pecado? Sempre vai haver o pecado que vai desviar a vontade de Deus. E aí você percebe que o que vai haver o quê? Em nós há uma luta da carne contra o espírito. Aqueles judeus que estão lá em Jerusalém, que não creem, e estão debaixo da primeira aliança, eles são da carne ou do espírito? Carne. Da carne. Então eles são tipificados em Ismael ou em Isaac? Ismael. Ismael. Só que além de ser tipificados em Ismael, eles também são tipificados em Esaú. O que Esaú fez com a primogenitura? Trocou pela carne. E os judeus, quando viram a Cristo, o que eles fizeram com Cristo? Mataram. Para quê? Para continuar fazendo sacrifício de carne. Você percebe que eles trocaram a primogenitura que é Cristo pela carne? Então, ou seja, eles são tipificados em Ismael. E além de Ismael, o que eles fizeram com o pai deles? Vamos dizer assim? Com o pai? Desonraram. Então é Cã, Esaú e Ismael. Está tipificado lá em Caim também. Está tipificado em... É claro que, né, Porque o pai deles não era mata o Deus. espírito. O pai deles não era Deus, porque, né, se fosse Deus, eles teriam aceitado a Cristo. Só que é uma tipificação, né? Aí você vê o que é a manifestação da descendência da serpente e da descendência da mulher. Aí vamos tratar disso mais futuramente, tá? Todos aqueles que escutam o diabo são filhos do diabo, e todos aqueles que escutam a Deus são filhos de Deus. Por isso que vai dizer em Romanos que todos aqueles que, né, que vão para o lado do Espírito de Deus, que escutam o Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque é só você pensar, nós temos o nosso pai terreno, e o nosso pai terreno fala com a sua voz terrena e nós obedecemos. Mas o nosso pai celestial fala com a sua voz celestial, espiritual, que é o Espírito, e nós obedecemos, espiritualmente, né? E eles desonraram a seu pai. A Bíblia fala que eles resistiram ao Espírito Santo. Isso está em Atos, em outros lugares. E aí o que acontece? Quando eles negaram a Cristo, a salvação veio para nós. Não que a salvação não chegue a eles, não é isso, mas eles endureceram o coração. Então é isso. Esse desvio, ela fez com que coisas que não eram da vontade de Deus aparecessem. Só que o que acontece? Quando Cristo vem, vamos abrir em Hebreus capítulo 9. Olha lá. Hebreus capítulo 9. Acho que é Hebreus capítulo 9, tá? Hebreus. Tá um pouquinho antes de Tiago. Deixa eu só achar aqui. Eu esqueci o verso. Diz assim... Deixa eu só achar aqui. Eu vi por isso mesmo. Assim... Eu esqueci o texto, acredito. 8. É o versículo 8. O que diz no 8 aí? Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado. Ah, tá. Bem aí. Só que, é isso aí mesmo. Esqueci. Ó. Que tá tudo eu vou achando na hora que eu vou falando, tá? Começa o versículo 6? Começa no 6, eu acho. Vamos desde o 6 então, tá? Diz assim: ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entra no primeiro tabernáculo, representa o tabernáculo de baixo, ó. Ora, depois de tudo isso assim preparado continuamente, entra no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Olha só, no primeiro tabernáculo entraram vários sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, que representa o do céu, apenas o sumo sacerdote e ele sozinho, que eu repeti, né? Uma vez por ano, não sem sangue, oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Isto quer dar o Espírito Santo a entender que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo, que é o de baixo, continuar erguido. E isto é uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora esse no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne. Percebe que fala de mandamentos carnais?
baseado somente em comidas, bebidas e diversas oblações, impostas até o tempo oportuno da reforma. Aí vai dizer no verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo quê? Que a gente viu lá no princípio, lembra? Não feito por mãos de homens, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Perfeito? Então, olha o que ele está falando. Que esses mandamentos carnais e terrenos foram impostos até o tempo oportuno de reforma. Glória a Deus. A carne está ligada com quem? Quem é que é filho da carne? Agar? É Sara? É Sara não, Ismael, é isso. Então, quando ele fala aqui de mandamento carnal e chama Ismael de filho da carne, você acha que não tem ligação? Tem. Porque Ismael vai representar a primeira aliança, os filhos da primeira aliança. Se Ismael era da carne, então vai ter mandamentos na carne. Né? Se Israel estava debaixo de escravidão e era egípcio, aqueles que estão na primeira aliança são escravos. Porque no próximo estudo, hoje não vai dar mais tempo, mas no próximo estudo nós vamos ver que o povo tinha que trabalhar na lei. Havia um trabalho todos os dias e todos os anos que o povo tinha que fazer. Tudo isso. Aí vai aparecer a expressão obras da lei. Quem trabalha pratica o quê? Obras. Por isso que vai ter a expressão obras da lei. Então essa é a diferença da justiça da nova aliança para a justiça da antiga aliança, que as pessoas não sabem que isso existe. Mas vocês vão ver que sempre Paulo vai estar mostrando a justiça da aliança terrena contra a justiça da aliança celestial. A justiça da aliança celestial é pela fé. E a justiça da aliança terrena é pela carne. Por meio de coisas carnais. Chamado obras da lei. Então pense comigo. Ismael, ele não vai ser considerado filho de Abraão, mas ele foi considerado ser servo de Abraão. Porque na antiguidade, quando um homem ele tinha uma serva, ele tinha um filho com essa serva, esse filho era considerado servo. E não filho, não herdeiro. Por isso, Ismael é considerado o quê? Apenas servo. E um servo, para receber alguma coisa do seu patrão, ele tem que fazer o quê? Trabalhar. Mas quando a pessoa é filha, ela não precisa trabalhar para receber do seu pai. Ela apenas tem que ser filha e recebe por herança. Entendeu? Isso a gente vai ver no próximo estudo, tá? Acho que por hoje a gente pode finalizar, que eu também já estou ficando sem voz, tá? Pode pausar ali, não. Tá gravando ainda? Tá. Então, beleza.